Toda língua sofre mudanças no decorrer do tempo. Isso ocorre porque ela está em uso integrada com o cotidiano dos falantes. Todo mundo sabe que uma língua não é falada do mesmo modo, do mesmo jeito, por todas as pessoas. Por exemplo, a língua portuguesa utilizada em Portugal é diferente da utilizada no Brasil. Da mesma forma, o português falado no século passado não é o mesmo falado atualmente. Mesmo no Brasil, há diferentes pronúncias, palavras e expressões decorrentes de diversos fatores de variação da língua, como geografia, situação socioeconômica, contexto em que eu vou empregar a língua, gênero, origem e faixa etária de seus interlocutores, emissor e receptor, destinador e destinatário, entre outros. Esse fenômeno é conhecido como variação linguística. A primeira variação linguística que a gente vai revisar é a variação histórica. Ela consiste na transformação da mudança da língua através do tempo, ou seja, vão surgir novas palavras, ao desuso de outras, não se usam mais, criam-se sentidos diferentes para o mesmo vocábulo, muda-se a ortografia. Um exemplo disso é essa imagem que ilustra a revista Capital Paulista, que era uma revista mensal de artes e letras, publicada em 1899, onde se escrevia crônica com CH, R e sem acento. Do mês, olha o mês escrito com a letra Z. Variação geográfica ou regional consiste nas diferentes formas de pronúncia, o sotaque, de vocabulário e de estrutura sintática, em razão da região geográfica em que a língua é usada. Sabemos que uma língua não é falada do mesmo modo por todas as pessoas. Ao contrário, dependendo da região, da classe social, da idade, do sexo, da época, apresenta variações linguísticas. Um bom exemplo de variação geográfica ou regional é o pão de trigo, por exemplo, que é chamado de pão de sal no centro-oeste, de pão francês no sudeste e de cacetinho no Rio Grande do Sul. Agora vocês vão acompanhar a leitura de um trecho A Língua de Eulália, escrito pelo linguista Marcos Banho, que conta a história de três amigas, Vera, Silvia e Emília, em férias na casa da professora Irene, tia de uma das garotas. As amigas riem da forma como Eulália, antiga funcionária de Irene, fala e acabam desconstruindo diversos preconceitos linguísticos durante conversas com Irene. Acompanhe comigo a leitura desse trecho. Eu tive de me segurar para não rir quando ela disse aquelas coisas na mesa, acrescenta Silvia. Que coisas? Quer saber Vera? Ah, sei lá. Agora não me lembro, responde Silvia. Eu me lembro, adianta-se Emília. Ela disse os problema, os fósforo, moio inglês. É mesmo? Confirma Silvia. E a mais engraçada foi, percura os homens. Silvia ri e Emília a imita. Irene fica séria por alguns instantes. A fala de Eulália não é errada, é diferente. É o português de uma classe social diferente da nossa. Só isso, explica Irene. Para mim é errado, diz Emília. É errado dentro das regras da gramática que se aplica ao português que você fala, diz Irene.
Mas na variedade não padrão falada pela Eulália, essas regras não funcionam. Trecho, a Irene explica às garotas que há variações linguísticas entre a fala delas e a de Eulália, por causa da diferença de classe social, sem que isso signifique que uma dessas falas seja pior ou melhor, certa ou errada. São apenas diferentes. Trata-se da variação sociocultural, que diz respeito à idade, poder aquisitivo, grau de escolaridade e a classe social a que pertence o enunciador. A variação contextual, por isso o nome contextual, ela vai acontecer de acordo com o contexto em que se dá a situação de comunicação. Agora, acompanhe comigo a leitura dessa história em quadrinhos ao lado. Primeiro quadrinho diz suporte. O segundo, tô ligado, cara. Para resolver essa bronca aí, você tem que clicar nesse botão aí com a paradinha verde, sacou? O nível do nosso atendimento precisa ser melhorado. Peço encarecidamente que me perdoe, caro senhor, mas não faço a mínima ideia de como solucionar esse problema. Agora sim, bem melhor. O primeiro atendente utiliza uma variante da língua inadequada para o contexto do atendimento ao cliente, no qual se espera o uso de uma linguagem mais formal. Afinal, ele não está falando com um amigo dele, num boteco de bar. Embora o segundo atendente não tenha o conhecimento técnico necessário, o gestor fica satisfeito com a linguagem utilizada. Ao conhecermos as variações linguísticas, entendemos que há diversas formas de fazer uso da língua, que variam, por exemplo, de acordo com a cultura, a idade, a escolaridade, o sexo e a região onde a pessoa vive. O contato com essas variações linguísticas evita o preconceito linguístico, gerado pela falsa ideia de que há uma forma correta e outra incorreta de uso da língua, além da desvalorização de outras formas de falar. Você acha que a forma de falar e de escrever comprometeu a emoção transmitida por essa poesia? De jeito nenhum. Patativa do Assaré era analfabeto e sua filha é que escrevia o que ele ditava, mas a sua obra atravessou o oceano e se tornou conhecida mesmo na Europa. A língua, como vimos, pode variar de acordo com a situação de comunicação. Por isso existe também a norma culta, que deve ser usada em situações formais para que todos, independentemente das variações que adotem no seu cotidiano, possam compreender assuntos de interesse coletivo, como leis, ciência, educação, entre outros. Por parte daqueles que conhecem e dominam a norma culta, uma tendência a desprestigiar as demais variantes da língua, o que gera preconceito. É importante ressaltar, porém, que o mais importante numa situação de comunicação é compreender e ser compreendido. Nessa tirinha, nós temos dois exemplos nos quais o uso da língua não está adequado às situações de comunicação. Essas variantes foram usadas com o intuito de se supervalorizar e desprestigiar o outro. Existem termos que são comuns na linguagem dos advogados, dos médicos, dos engenheiros, entre outros profissionais. Cada classe de profissionais possui uma linguagem própria que a caracteriza.
Essas palavras são denominadas jargões. O escritor e administrador de empresas Max Geringer exemplifica, no trecho a seguir, o uso de jargões em ambientes corporativos. Vou ler para vocês. Os planos estratégicos são redigidos num idioma diferente chamado português corporativo. Uma língua tão complicada que não é falada, é apenas escrita. Estabelecer prioridades energéticas operacionais em detrimento de impulsos que possam redundar em um processo de surplus calórico. Tradução: não comer doce fora de hora. O português corporativo é utilizado nas empresas e dificilmente seria entendido por alguém que não está inserido nesse ambiente. Ou seja, seu uso pode ser adequado na empresa, mas não é na comunicação com o cliente, por exemplo. Esse trecho que eu li para vocês está no livro O Melhor de Max Geringer, O Direito de Complicar. Todo mundo sabe que na linguagem informal é comum o uso de gírias, que são palavras e expressões típicas de um determinado grupo social, de uma geração ou de uma região. As gírias que eu utilizava na minha geração, na minha adolescência, são diferentes das gírias que vocês, jovens, utilizam hoje. Acompanhe comigo agora a leitura dessa tirinha que ilustra bem essa questão das gírias. Ontem fui a um sarau supimpa, cheio de bossa e de brotinhos. Bossa é uma música chamada bossa nova, né? Um estilo musical. Ele foi numa balada responsa, cheia de mina da hora. Maneiro, o velho tirou a maior onda. Ele disse que o senhor divertiu-se à breca. Me sinto a tecla SAP entre gerações. Na tirinha, o rato do meio traduz as gírias utilizadas por duas gerações diferentes. Por serem típicas de um determinado grupo, as gírias não são facilmente compreendidas por quem não faz parte dele. Desse modo, é possível utilizar as gírias em determinadas situações, mas, em alguns contextos, elas devem ser evitadas para não causar problemas na comunicação. Tipo quando eu falo algumas palavras em aula e que vocês começam a rir, tipo, o que significa isso? São as gírias do tempo da professora.